Aí, pessoal, só um momentinho. Só um momentinho que nós vamos já. Meio pipocando, está com problema. Só um momentinho, nós já vamos iniciar o bate-papo aí. Está com problema de som aí, mas já consertamos isso aí. Já consertaremos. Um momentinho só, pessoal. Link. Vou pôr na minha página pessoal também. Tá ruim esse som hoje aí. Vai atrapalhando aí. Um momentinho, tá? Marcelino. Aí, dá isso aí mesmo. Deixa eu voltar. Tá ruim o negócio aqui hoje. Deixa eu tirar aqui. Aí é isso aí, pessoal. Pessoal, é o seguinte, nós estamos reiniciando aí a nossa live, né? Estamos iniciando aí mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, no estado da cidade de Piraquara, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, 23 de fevereiro de 2023, são 19 horas e 38 minutos. Depois de algum tempo que eu estava aí sem fazer lives, né, em decorrência de um tratamento de coluna, seguido de uma cirurgia, aqui estamos novamente, né? Esse bate-papo terá uma duração aí, um tempo de 20 a 30 minutos. Estamos reiniciando, né? E no bate-papo de hoje, né, quem que está aí? O Marcelo Marcelino, ele é cientista político, sociólogo, economista, pesquisador e professor da Universidade Federal do Paraná, é também escritor e consultor acadêmico, né? E é coordenador do grupo fiscalizador da dívida pública de Curitiba. Então, vou colocar ele aqui. Opa, remover? Não. Volta, Marcelo. Vem para cá. Tá difícil. Deu um monte de zebra aqui no... Não sei se eu vou conseguir colocar você de volta aqui. Vamos ver. Aí, legal. Tá com uns problemas aqui, sabe, Marcelo? Tá com os problemas, nós estamos voltando aí a com essas lives aí, e fazia um tempo já que estava fora, então dá umas falhas técnicas, né, que às vezes a gente mesmo que provoca isso, né? E eu peço aí, pessoal, se vocês puderem se inscrever em meu canal no YouTube, ele é rápido e gratuito, tá aí o endereço, se vocês puderem se inscrever, é muito legal, muito bacana,
e a gente agradece muito também se vocês puderem compartilhar esta live. Marcelo Marcelino, boa noite, tudo bem com você aí, meu amigo? Boa noite, meu querido Chicão Somavila, um dos caras mais importantes do jornalismo de Curitiba e região metropolitana, o jornalismo alternativo, progressista, crítico e que gosta muito de um bom debate, sempre saudável. Satisfação em revê-lo também. A satisfação é toda minha, como falei, estamos reiniciando, voltando aí, né? Porque teve um tempo aí que eu não conseguia, você acredita, não conseguia ficar sentado mais que meia hora, 20 minutos, 30 minutos, em decorrência desse problema na coluna. E, graças a Deus, hoje faz 35 dias que eu operei e estou em franca recuperação. E é um prazer a gente poder bater esse papo novamente. E amanhã eu vou entrevistar a Vitória de Faria, irmã do Hamilton Faria, escritora. Ela escreveu este livro aqui, quero ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, quero ver. Não tá difícil de mostrar, não aparece aqui. Não tá. Aqui, ó. Este aqui é o livro, A Cigana da Casa 13. A Cigana da Casa 13. Eu vou entrevistar ela amanhã, eu li esse livro, mas olha, sensacional. E vamos para o nosso bate-papo, então, meu amigo? Vamos lá, sem dúvida alguma. Então, os temas de hoje, nós vamos falar aí sobre as duas lideranças políticas do Brasil. Infelizmente ou felizmente, duas apenas. Lula e Bolsonaro. Não tem como a gente tirar essa condição, essa situação. É muito difícil, está muito polarizada ainda, né? E vamos também falar sobre juros no Brasil. Banco Central, afinal, ele é autônomo, independente? Como é que é isso? Quem que pode explicar para nós muito bem sobre isso é o nosso amigo Marcelo Marcelino, que é cientista político, é sociólogo, economista, né? E você pode participar aí com perguntas, sugestões, críticas construtivas serão sempre bem-vindas, tá ok? Marcelo, então nós podemos começar pela economia, depois nós falamos das duas lideranças políticas que temos no Brasil aí. Nós podemos começar pela economia, que é um assunto bastante espinhoso nesses últimos tempos aí, né? Na condição de economista, como você analisaria essa discussão levantada pelo presidente Lula e que trouxe à tona a questão da autonomia ou independência do Banco Central, perdão, em relação, claro, aos juros aplicados no país, né? Afinal, o que implica o aumento ou redução de juros no Brasil para a imensa maioria do povo e também para os rentistas? Como é que você vê isso? Bem, tentar ser objetivo aqui, né? Porque não temos muito tempo também. Mas fica tranquilo, usa o tempo que se precisar aí, nós vamos. Fica tranquilo. Mas porque isso é realmente importantíssimo. Vamos deixar claro o seguinte, de entrada. O Banco Central, hoje, principalmente a partir do Plano Real, 1994, 1º de julho de 94, quando começa o Plano Real de fato, com uma moeda chamada real, que, na verdade, chega com o objetivo, pelo menos aparente, de controlar a hiperinflação no Brasil, que desde o final da ditadura civil-militar tornou-se um problema. Isto é, desde o final da última gestão, pouco antes, na verdade, do João Batista Figueiredo, foi o último general presidente da República, nessa transição. Em 79, quando o Figueiredo assume, começo dos anos 80, a gente já tinha uma inflação que o pessoal diz que é galopante, quer dizer, uma inflação cada vez maior.
não tenho condições de explicar aqui, porque eu acho que caberia um programa inteiro. Mas, assim, essa inflação que, em grande medida, se deve à explosão da dívida externa brasileira, com o aumento de juros nos Estados Unidos, que o Brasil tinha pego dinheiro emprestado de fora do país para fazer os seus planos de desenvolvimento nacional, ou Plano Nacional de Desenvolvimento, desde a época do Garrastazu Médici, 1969 e 70, e continuado pelo Geisel em 74, os Planos Nacionais de Desenvolvimento, que eram planos de construção ou a continuidade da construção da infraestrutura nacional. Só para dar um exemplo para vocês, por exemplo, a Itaipu Binacional, ela começou a ser construída justamente na gestão do Geisel, tá? E teve que ter muito aporte de recurso, porque é uma obra faraônica, assim como as obras das usinas atômicas Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que ainda hoje Angra 3 não está finalizada totalmente. Isso faz mais de 40 anos, são quase 50 anos. Então, Ponte Rio-Niterói, que foi uma obra também bastante grande e importante, também inaugurada em 74, 75, esses recursos eram recursos oriundos de fora do país, em grande medida de fora do país. Tá? E esses empréstimos internacionais eram em moeda estrangeira, eram em dólar. Só que quando explodiu a taxa de juros nos Estados Unidos, a taxa de juros era 3% e passou a ser 17% ao ano em 1980, a nossa dívida externa explodiu. E aí nós começamos a pagar essa dívida externa emitindo moeda, emitindo papel moeda, emitindo dinheiro. E aí a nossa inflação também foi galopante. Além da dívida externa, a inflação e a hiperinflação. Tanto que depois teve vários planos na tentativa de debelar a hiperinflação. Plano Cruzado, 1986, que não deu certo. Plano de congelamento de preços, que furou. Plano Bresser 1, Plano Bresser 2, em homenagem a Luiz Carlos Bresser, que na época era ministro da Fazenda, do governo José Sarney, e até chegar no Plano Collor, que foi Plano Collor 1 e Plano Collor 2, que foi aquele absurdo de congelar não só o preço, mas evitar que as pessoas retirassem dinheiro da poupança. Aquele dinheiro ficou congelado, ficou paralisado, porque as pessoas ficaram impedidas de retirar dinheiro da sua conta poupança, para tentar diminuir a quantidade de dinheiro em circulação causador da inflação. Eu mesmo fiquei com... Viu, Marcelo? Eu mesmo, naquela época ali, fiquei com dinheiro retido. Eu trabalhava com vendas, etc. E tudo foi um sofrimento danado. Só, não te cortando, só deixa eu dar um alô aqui para o Gé Barros. Boa noite, Chicão. Gé Barros está onde? Está na Europa, bicho? Ou você está aí pelo Brasil, ou em outro canto do mundo, ou nos States? Dá um alô para a gente aí. Obrigado pela tua presença. Pois não, pode continuar, por favor, Marcelo. Não, foi bom você ter mencionado que, assim como você, muita gente, milhões de brasileiros, inclusive lá em casa também tive problemas. Minha mãe teve dinheiro preso. Quer dizer, a expressão é dinheiro preso, né? Não congelado. Congelado, vamos tratar dos preços que aconteceram lá no Plano Cruzado para não confundir as pessoas. Tá? Na época, o Collor com a ministra da Economia, esqueço o nome dela agora, foi... Zélia Cardoso de Mello. Eles pegaram todo o dinheiro, deixaram apenas 50, não sei se era cruzeiro, o que era, 50 reais ou 50 cruzeiros deixaram em cada conta apenas. Isso, exatamente. E a gente teve várias mudanças de moeda, por isso que confunde. A gente teve cruzeiro, cruzado,
cruzados novos, cruzeiro, cruzeiro novo, até voltar para o cruzeiro com o nome que já era na ditadura, lá na fase dos anos 70, até que, em 1994, o real. Mas demorou muito tempo, desde 79, vamos dizer assim, o último presidente ditador, general, o Figueiredo, até 94 são 15 anos. 15 anos de inflação galopante, de hiperinflação. E aí, qual era a solução, em grande medida, para isso, para explicar para as pessoas rapidamente? Era você combater a inflação com juros elevadíssimos. Esses juros, segundo a teoria econômica, não vou entrar em detalhes, evidentemente, mas se acredita, na verdade, ainda, né? Que quanto mais dinheiro em circulação, combinado com a velocidade desse dinheiro em circulação, causa inflação ou hiperinflação. Para tirar esse dinheiro de circulação, o que essa teoria faz? Ela diz assim: é preciso ter uma taxa de juros atrativa para o mercado, para que o mercado empreste esse dinheiro que está em circulação para o governo, retire esse dinheiro de circulação, oferecendo um pagamento de títulos remunerados pelas taxas de juros. Então, os banqueiros, os rentistas, as pessoas que tinham dinheiro, o que elas faziam? Elas pegavam esse recurso e, em vez de, por exemplo, aplicar no investimento produtivo ou até no próprio consumo, eles compravam títulos da dívida pública, que eram muito bem remunerados, porque a taxa de juros do Brasil eram as maiores do mundo e hoje, em 2023, é ainda a maior taxa de juros do mundo. Então, Pois não. Todos os banqueiros, os especuladores, olharam aquilo lá, falaram assim: nossa, mas eu vou entrar nesse jogo. Eu vou começar a comprar títulos da dívida pública, e daí, com isso, o governo tirava esse recurso de circulação, essa montanha de dinheiro, porque oferecia o título público. E aí você tinha a desculpa toda hora, até hoje recorrente, que é importante você manter a taxa de juros elevada para você conter o excesso de liquidez, o excesso de moeda na economia. Legal. Então, uma pergunta para a gente entender melhor ainda, que você manja pra caramba, né? Nós estamos aprendendo com você. O que é essa Selic de 13,75 e os juros aí de 3,25 e que o Lula ele está batendo firme no Banco Central ou no presidente do Banco Central, né? Que o presidente do Banco Central não quer aumentar essa taxa. O que é isso? O que implica em aumentar a taxa lá de 3, a meta da inflação de 3 ponto alguma coisa para 4? E em que isso vem a beneficiar o mercado, o comércio? Eu não vou dizer o mercado, porque o mercado é invisível, essa coisa aí, mas o que ela vai impactar na vida do brasileiro comum? Então, tua pergunta é ótima. Então, quem é esse mercado? Esse mercado, para as pessoas entenderem bem claramente, principalmente são os bancos, são os banqueiros. São as pessoas mais poderosas do país e de fora do país. Que não apenas os banqueiros nacionais, aqueles especuladores que têm muita grana e que olham o mercado, esse mercado que é o setor onde se investe ou se aplica para ganhar cada vez mais dinheiro, ele pode vir de fora do país também, como vem, porque a taxa de juros é absurda. E não existe nenhum outro lugar do mundo e outro segmento em que se possa ganhar tanto dinheiro quanto comprando títulos da dívida pública que pagam juros que nenhum setor da economia consegue equiparar, consegue comparar. Por isso que, na verdade, a desculpa deles é a seguinte:
precisamos tirar esse excesso de liquidez, esse excesso de moeda, de dinheiro em circulação, e o governo, para isso, oferece um título que tem um juros que é o mais elevado do mundo. Então, esse pessoal compra esses títulos, entrega o dinheiro para o governo e esse excesso de liquidez acaba sendo retirado. Só que, na verdade, é o seguinte, esse dinheiro que deveria ir para o setor produtivo, para investir numa fábrica, no comércio, numa indústria qualquer, em qualquer outro segmento, ele não vai. Ele vai para o mercado financeiro que não produz absolutamente nada. Ele é um mercado especulativo e é um mercado que trabalha com o dinheiro que o Banco Central, através do Tesouro Nacional, paga os títulos públicos. Por isso que a dívida pública ela é explosiva. Ela começou com 60 bilhões de reais no Plano Real e hoje ultrapassou 8 trilhões de reais, justamente porque a taxa de juros, quanto maior ela é, maior a dívida pública fica. A taxa de juros que você diz, a Selic ou... A Selic. A Selic. Então, teria que baixar na Selic? A Selic é o sistema de liquidação e custódia do Banco Central. É a taxa básica, é uma taxa de referência para as negociações de títulos no mercado. Mas vocês reparem bem, quanto maior essa taxa, maior também é a taxa do cartão de crédito que todo mundo paga, que chega a mais ou menos 400% ao ano, e o cheque especial que ultrapassa 250% ao ano, na prática. Tá? Então, é uma taxa de referência, mas ela não pode nem ser comparada com essas taxas que eu mencionei por último agora. Veja a diferença. 13,75 pontos percentuais, tá? É muito distante de 400% do cartão de crédito e entre 200% e 250% no cheque especial. Marcelo, uma pergunta aqui. A Iris Soloviev está aqui com a gente, conosco também. Uma pergunta. O que impacta mais no mercado, ou digo assim, no comércio, para os microempresários, para os pequenos empresários, média empresa, pequena empresa, microempresa, e para nós, consumidores, implica a taxa Selic teria que abaixar, digamos, reduzir para quanto que você acha que seria o ideal, ou aproximadamente do ideal? O que seria, qual seria a taxa ideal? Vamos lembrar que hoje a taxa de juros, a básica, que é a Selic, é 13,75 percentual. A inflação, na média, hoje está entre 5,5% e 5,75%, medida oficialmente, tá? A diferença entre 5,75 para 3,75 são 8 pontos percentuais. Essa é a taxa real de juros. A diferença entre a taxa básica e a inflação na média, medida na média, pelos institutos de pesquisa que a todo momento estão comprovando de forma a mensurar estatisticamente essa taxa, tá? Então, essa taxa de juros menos a taxa de inflação é a taxa real, que dá 8%. 8% é mais que o dobro da segunda maior taxa de juros do mundo. Isso significa o seguinte, aí eu vou responder para vocês. Se a taxa de juros, como eu falei agora há pouco, é a maior do mundo, significa que a dívida pública ela tende a crescer exponencialmente. Cada vez que a taxa de juros cresce, a dívida cresce, vai ter menos dinheiro das políticas públicas tiradas do orçamento do Tesouro Nacional para fazer obras de infraestrutura, programas sociais. Então, impacta diretamente com o povo. O povo sem uma creche, sem um hospital, sem uma escola, sem uma obra no seu bairro,
na E os sua rentistas, e os seu rentistas com o bolso cheio. E os rentistas com o bolso cheio. Isso, enquanto eles ganham bilhões, bilhões e bilhões da dívida pública pagas pelo Tesouro Nacional, onde o Banco Central remunera os títulos, mais pobre o país fica. Ok, deixa eu ver aqui mais quem que está por aqui. A Iris Soloyev está aqui, ó. A Iris Soloviev, boa noite, Iris. Muito obrigado pela tua presença, legal aí. Se puder compartilhar essa live, a gente agradece bastante, né? Curtis já curtiu aqui. Se puder compartilhar, a gente agradece muito. É muito importante isso, né? Então, veja só, isso aí implica muito na vida da população. Então, o que você acha? O Lula, tem comentaristas aí que estão dizendo que o Lula está exagerando, que o Lula não deveria bater tanto assim, daí dizem, enquanto o Lula bate, o Haddad assopra. Qual a tua percepção, tua análise sobre o comportamento do Lula nesse momento, e do Haddad e, evidentemente, também do presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, que foi nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E ele tem um mandato até 2025, se não me engano, né? Ele pode ser demitido disso ou não? Como é que é isso? Mas eu gostaria de saber, primeiro, a tua percepção, o que eu teria a falar sobre a intenção do Lula e do Haddad, o envolvimento desse triângulo aí, Lula, Haddad e Roberto Campos. Então, para tentar ser o mais didático possível, tá? Só para não deixar passar nada, porque eu acho que todas essas questões que você levantou são importantíssimas, tá? Então, veja só, aquilo que você citou das metas da inflação, só 3 países do mundo têm metas inflacionárias, tá? Significa que o país vai na contramão do mundo inteiro, porque o país tem a maior taxa de juros do mundo, tem metas de inflação, coisa que em países desenvolvidos não se vê. Por que são metas de inflação? Quanto menor essa meta tem que ficar, por exemplo, se ela é 3,75, se ela vai para 3,5, se ela vai para 3,25, quanto mais ela diminui, pior fica, porque a exigência de se manter a meta de inflação, ela aumentar, significa que você vai ter que aumentar a taxa de juros para combater essa pretensa inflação de demanda que não existe no Brasil. Não existe inflação de demanda no Brasil. O que tem hoje no Brasil é inflação de custo, causada em grande medida pelo aumento dos preços dos combustíveis, da energia elétrica, que no Paraná agora vai aumentar 11%, por causa que o ICMS vai voltar a ser cobrado, da água, do saneamento. Todas as tarifas públicas são controladas pelos municípios, pelos estados e pela União. Se essas taxas aumentam, elas geram inflação, mas não inflação de consumo das pessoas, é inflação do custo. Esse custo é repassado para os preços. Você falou que o ICMS vai voltar a ser cobrado dos combustíveis, é isso? Tá. Não, da energia elétrica, que também estava estagnado. E dos combustíveis também? Dos combustíveis ainda não, porque o Lula bancou que não fizesse isso. Isso, mas é interessante, mas os estados não perdem com isso? Os estados não perdem com isso? Não é um prejuízo para os estados também? Perdem. Porque esse projeto, essa decisão, essa ideia de tirar o ICMS, foi Bolsonaro que colocou junto com o Paulo Guedes 6 meses antes das eleições para fazer de conta, sei lá, para dar uma impressão que os combustíveis baixaram bastante, chegaram de 7 e tanto, veio para 4, 5, 3, enfim, né? Então, e essa volta agora pode prejudicar a imagem do atual governo? Ela pode, evidentemente, passar uma impressão de que a nova gestão do Lula é que retirou a isenção do ICMS. E aí,
No caso dos combustíveis, o Lula prorrogou para 1 ano e do diesel por menos tempo. Mas o da energia elétrica foi na gestão Bolsonaro. Os estados brasileiros, 11 estados brasileiros entraram com uma ação na justiça, um recurso junto ao Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, e agora vai ser voltada a cobrança de ICMS que estava estancada a partir de outubro para a energia elétrica. Então, no Paraná terá aumento de 11% das tarifas de energia elétrica a partir do próximo período, assim como outros estados também vão ter. Tá? Então, vejam só, por que isso daí acaba impactando nas pessoas, só recapitulando? Porque tem menos dinheiro no orçamento público federal, tá? Para as obras necessárias, os programas sociais necessários para desenvolver o país e para dar suporte mínimo de assistência social às famílias que mais necessitam. Tem menos dinheiro para aumentar salário mínimo, tem menos dinheiro para dar aumento para funcionário público, tem menos dinheiro para a manutenção da máquina administrativa estatal, tem menos dinheiro para manutenção de tudo. Por isso que os juros, quando ele é elevado, ele causa um problema seríssimo. Além do que, diminui os empregos e a renda da população, porque acaba caindo a atividade produtiva devido ao aumento dos juros. Então, os capitalistas acabam aplicando no mercado financeiro e não aplicando investimento produtivo, fazendo com que toda a cadeia dos segmentos de produtividade elas caiam, gerando menos emprego, gerando menos renda, principalmente uma recessão no país. Isso, principalmente para micros, pequenos e até mesmo médio empresários e os trabalhadores, que vão ter menos emprego e menos renda. Aí vem o efeito recessivo da taxa de juros, que se é controlada de forma independente pelo Banco Central, significa que o presidente da República nada poderá fazer para tirar o presidente do Banco Central e para mudar a política econômica que hoje no país é centralizada no Banco Central do Brasil. E essa condição de mudar bem rapidamente a política econômica, principalmente pelo Banco Central, depende de votação do Congresso também ou não? Pelo trâmite correto, pelo que fizeram o pessoal do Bolsonaro junto com a terceira via que votaram a favor da independência do Banco Central na gestão Bolsonaro, que, na verdade, o projeto inicial não era do bolsonarismo, era da terceira via, leia-se, direita tradicional liberal. Tá? Esse projeto sempre foi deles. Bancos de grandes empresas. Esses escuros acabou aproveitando a onda. Tá? Então é o seguinte, mas o Lula pode, com uma canetada, ele pode fazer uma medida provisória, baixar uma medida provisória para extinguir isso daí. Pois é, mas daí essa medida provisória vai valer o quê? Por 60 dias? E depois ela pode ser votada pelo Congresso ou pela Câmara, vamos supor, ser votada e negada. Ou ela pode passar sem votação e virar lei. Só que tem uma situação, tá? Porque, na verdade, vamos supor que ela fique por uns 2, 3 meses, certo? Se a política do governo Lula for a de baixar os juros, como tem que baixar aí muito, tá? No mínimo lá, a metade disso daí para baixo, no mínimo, mas assim, isso chutando bem baixinho, tá? Ela tem que ser mais ou menos uns 5% no máximo. E deveria ser perto de zero, na verdade, porque a taxa de juros, ela não tem sentido algum. A taxa de juros, você fala para esclarecer bem, é a Selic. É a taxa básica, tá? A Selic. E tem mais uma, junto com baixar a taxa de juros de forma acentuada e de forma aligerada, para que retornem os investimentos produtivos no país, e junto com essa medida,
os bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, têm que eles começarem também a adotar uma política de juros muito melhores do que os outros bancos privados para forçar que os bancos privados baixem os juros. Legal, legal. Para encerrar esse assunto, que estamos com 35 minutos, muito interessante. Para encerrar esse assunto, então há esperança que numa canetada do Lula esses juros venham a baixar, mesmo que seja temporário, e evitar uma recessão ou início de uma recessão, que quer dizer desemprego, desabastecimento, etc, etc. Então, há essa esperança. Na verdade, para ser bem sincero, eu acho que o Lula não vai fazer isso. Eu acho que ele não vai. Ele poderia ir, porque ele teria o direito, a prerrogativa de fazê-lo, assim como teria também como baixar uma medida provisória para acabar com preço, paridade de importação da Petrobras atrelado aos preços dos combustíveis em nível internacional pelas ações nas bolsas de valores de fora do país. Ele teria como baixar uma lei, uma medida provisória e acabar, extinguir o PPI, porque é o PPI que torna o preço do combustível caríssimo, atrelado ao mercado internacional. Porque não é o ICMS, é o PPI. Esse produto, aliás, esse preço paridade de importação, atrelado ao mercado internacional com o dólar, relacionado às ações nas bolsas de valores internacionais e o preço do combustível internacional, por conseguinte, é isso que faz com que o preço do combustível seja caríssimo para o brasileiro. É isso que teria que acabar em primeiro lugar, para daí você colocar os preços como a Petrobras deveria fazer, controlada pelo Estado brasileiro, porque ela nasceu em 1953, no governo Vargas, para servir a soberania nacional e servir ao povo brasileiro, não para você servir a acionistas da Petrobras de dentro e de fora do país, ganhando com o petróleo que deveria ser nosso. Perfeito, legal, legal. Então, Marcelo, a gente queira ou não, admitir ou não, hoje no Brasil nós temos duas lideranças políticas. Um está foragido, né? Liderança de peso, que é o Lula e o Bolsonaro. O Bolsonaro está foragido nos Estados Unidos, mas, supostamente foragido, claro, né? Mas ainda é uma liderança aqui dentro do Brasil. Né? Quem duvidar, só dar uma olhada, analisar aí o resultado das eleições presidenciais de 2022 e também as redes sociais, enfim, e as pessoas, conversar com as pessoas para ver que ainda ele tem uma liderança. E o Lula também, nem se conta também, né? Tem uma grande liderança. E qual a tua opinião sobre esse momento político, dessas lideranças políticas, falando sobre os dois, como que você vê isso, essa disputa, né? E daí já se emendando, você pode emendar aí uma análise sobre os 50 dias de governo Lula. Então, nós já havíamos em várias oportunidades aqui no teu canal, que você abriu esse espaço para a gente dialogar com o público em geral, nós já havíamos mencionado, você também já tinha percebido muito claramente isso, que no Brasil a tendência seria de uma intensificação da polarização política. As eleições de 2022, elas comprovaram isso. Elas mostraram, na prática, que estava muito acirrada a disputa entre blocos de poder, ou melhor dizendo, um grande bloco de poder, que, na verdade, está lastreado pelo bolsonarismo. Ao mesmo tempo, nós temos um bloco que também não deixaria de ser de poder, mas é um poder popular, porque quem deu a vitória para Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022 foi, em grande medida, o povo brasileiro que votou e que deu uma margem, apesar de pequena, de menos de 2 milhões de votos de diferença para o Lula,
foram mais de 60 milhões de brasileiros que votaram no Lula, o recorde histórico. Assim, por outro lado, tivemos o recorde também do Bolsonaro, que ultrapassou mesmo a eleição do Lula, onde ele alcançou 58 milhões de votos também, lá atrás, há mais de 10 anos. Na verdade, muito mais de 10 anos, porque a última eleição do Lula antes de 2022 foi aquela de 2006. Então, já se fizeram mais de 15 anos. Lá ele alcançou 58 milhões de votos. Mas veja, o Bolsonaro bateu o recorde do Lula. E o Lula bateu o próprio recorde. E os outros candidatos, a Simone Tebet teve 5 milhões de votos. Mas muito, muito longe de qualquer outra possibilidade de imaginarmos que esse pessoal iria para o segundo turno e concorrer com o Lula ou o Bolsonaro. Esse bloco iria perder. Esse bloco vem se desgastando, o bloco do PSDB, do PMDB, da chamada terceira via, vem se desgastando desde o golpe de Estado que eles mesmos arquitetaram e deram no país, não só no PT, no Lula, na Dilma, na esquerda, mas deram no país. De 7 anos para cá, o país empobreceu mais. O país ficou na miséria, e ainda está. Então, na verdade, essa disputa, ela se acirrou, intensificou desta forma enorme, em grande medida porque o Lula tem uma liderança devido à sua legitimidade popular histórica. Porque se não fosse o Lula, essa eleição teria sido perdida para a direita bolsonarista. Não tenhamos nenhuma dúvida disso. Vamos deixar claro. Somente o Lula poderia vencer o Bolsonaro. Isso se comprovou em 2022. Ficou claro. Eu vejo, assim, o Bolsonaro. O que o Bolsonaro conseguiu de feitos importantes? Ele conseguiu vencer nos principais estados brasileiros, nos estados mais ricos. Todos eles, Bolsonaro. São Paulo, Bolsonaro. Rio de Janeiro, Bolsonaro. Minas Gerais, Bolsonaro. Paraná, Bolsonaro. Santa Catarina, Bolsonaro. Os estados mais ricos da federação, Mato Grosso, Goiás, não são Bolsonaro, mas são aliados do Bolsonaro. No Rio Grande do Sul é PSDB, da pior espécie possível. Também aliado do bolsonarismo de uma forma ou de outra. Então, ele é um vencedor, o Bolsonaro também. Assim como ele elegeu 99 deputados do PL, fora republicanos e outros partidos bolsonaristas. Quer dizer, é um cara que, apesar de ter perdido as eleições, mas conseguiu mais de 58 milhões de votos, mesmo com toda a fraude eleitoral, com todos os golpes, armações e tudo mais, nós sabemos muito bem disso, e conseguiu fazer essa proeza agora para 2023. Está muito forte ainda. Isso, e governadores que se elegeram aí, né? Deixa eu ver aqui a Iris. A Iris, ela fala, a independência da precificação do petróleo brasileiro não estaria vinculada à recompra das ações da Petrobras no mercado internacional? E qual seria essa reação, diz ela? Você... Quer que eu fale? Quer responder? Sim, pode ser. Então, tá aí, ó. A independência... Então, vai lá. Uma ótima pergunta. Fora a questão do preço para dar importação que a gente comentou aqui agora, que a Petrobras, na verdade, não deveria estar atrelada a nenhum tipo de preço internacional, coisa nenhuma. É que nós estamos nessa situação porque a Petrobras ela foi sendo fatiada e foi sendo entregue ao longo dos anos, desde a gestão Fernando Henrique Cardoso. O mercado acionário foi engolindo a Petrobras e cada vez mais acionistas foram entrando. E o percentual de acionistas subiu de forma absurda. Esse preço do combustível que o brasileiro paga é para encher o bolso dos acionistas. Vamos deixar claro isso daí. O que o Brasil deveria fazer, retomando aquela questão que eu tinha colocado? Com uma canetada, retomar a Petrobras. E assim, se for também fazendo parte de uma estratégia, recomprar as ações. Petrobras deveria, na figura da presidência da Petrobras, colocado pelo governo federal, recomprar, sim, as suas ações. E aí colocar todas essas ações majoritárias nas mãos da empresa que é a maior
fonte de riqueza do país, a mais estratégica do país, chama-se Petrobras. Recompra das ações, sem dúvida alguma. Prioridade, recomprar as ações da Petrobras e tornar a Petrobras majoritária no processo decisório nos conselhos. E colocar a Petrobras para trabalhar para o povo brasileiro, para a soberania do país. Por isso que a pergunta foi importante. Recomprar, sim, as ações. O Petrobras deve recomprar as ações na figura do presidente colocado pelo Lula, presidente da Petrobras colocado pelo Lula. Estratégia, recompra de ações. E depois a desvinculação da Petrobras do mercado internacional, sendo ainda mais radical. Petrobras, a empresa que detém a maior tecnologia de perfuração de petróleo do mundo em águas profundas, tem que produzir petróleo e gerar riqueza para o país. Ela executar a função pelo motivo que foi criada. Ela executar essa função importante, que é sustentar, digamos, o país através de políticas públicas, investimentos para atender políticas públicas, etc. Né? Função econômica e social. Sem dúvida. Porque com os recursos econômicos da Petrobras, você faz uma barbaridade de coisas. São bilhões e bilhões de reais. O Brasil pode exportar petróleo, não só pode, como deve, mas deve estar ciente de que ele tem uma tarefa a cumprir: desenvolver as forças produtivas, o desenvolvimento econômico nacional com uma estratégia de soberania e avanço nas conquistas populares, que o povo se torne um povo rico com uma própria empresa. Perfeito. Aí sim. Perfeito. Então, nós tendo a última pergunta nossa aqui. Seguinte, Marcelo, comenta-se muito aí jornais, imprensa alternativa, e mesmo também na imprensa corporativa, também alguns comentários a respeito, né, que sobre uma possível prisão do ex-presidente Bolsonaro, né, em decorrência, claro, daquelas várias acusações de crimes que ele teria cometido durante sua gestão. Eu pergunto para você, qual seria, né, ou quais seriam, ou qual seria o impacto no país se a prisão de Bolsonaro vier a acontecer? Qual que seria, na tua opinião, qual que seria o impacto em parcela da sociedade, até eu digo no bolsonarismo? O que você acha que poderia acontecer? Pergunta excelente. Respondendo objetivamente, Bolsonaro não será preso. Uhum. Tá? Essa é uma carta fora do baralho, fora do script. Primeiro, porque Bolsonaro tem muita força social e política, muita. O Supremo Tribunal Federal não tem uma força que rivalize com o bolsonarismo. Tá? Essa que é a questão. O pessoal tem uma forte propensão a achar que as leis por si só elas resolvem o problema. Primeiro que para você fazer com que aquela lei seja colocada em prática, você tem que ter força política para isso. Mas não é uma questão jurídica legal? Não. A questão jurídica está atrelada à questão política. Quem tem força para prender o Bolsonaro? Não tem. Porque ele tem uma camada social ainda com legitimidade que sustenta o bolsonarismo. E muito arraigada e muito forte. São milhões de pessoas. E dessas milhões, tem pessoas que têm uma capacidade de colocar fogo no país. E aí transformar isso aqui numa loucura. E aí vai incendiar uma luta política que a gente não tem condições de prever. Uma coisa é o correto, seria colocar o Bolsonaro para ser julgado e, se for condenado, né, que deveria ser, mas mais pelo povo que deveria condenar, ou não por esses juízes aí golpistas, né, que deram golpe em 2016, mas o povo julgar o Bolsonaro pelos crimes que o Bolsonaro atentou contra a população. Bolsonaro cometeu as maiores atrocidades. Ele tem que responder, não judicialmente, juridicamente, tem que responder pelo povo. O
povo deveria dar ultimato nele. Aí sim, fazer com que ele seja julgado e sim preso. Agora, para isso, tem que ter força política. Eu acho que, por exemplo, o Lula, só emendando algumas coisas importantes, Tranquilo, fica à vontade. Ele faz um governo no começo com algumas contradições, mas as atitudes dele são as melhores de todos os tempos. Essa do Banco Central é corretíssima, que você perguntou lá atrás. E quando o Haddad passa o pano, ele faz muito mal, porque o Lula está correto. Porque tem que instigar, tem que pressionar, porque se não pressionar, nada acontece nesse país. A esquerda não tem maioria no Congresso, vai perder. Não tem o controle do judiciário, vai perder. Os militares não são de esquerda, são de direita, vai perder. Então, as instituições não são de esquerda, não são progressistas. São instituições arcaicas, são instituições reacionárias, antidemocráticas, golpistas. E quando o Lula chama a responsabilidade, provocando esse embate, é importante para a mobilização popular, para que o povo cobre desses caras do Banco Central que estão lá. O Campos Neto é sobrinho do Bob Fields, que foi o diplomata do João Goulart no golpe de 64. Essa turma de família histórica no poder está aí até hoje dando problema. A tecnocracia no mercado financeiro vira banqueiro. Todos os presidentes do Banco Central do Brasil, praticamente todos, desde a sua gênese, viraram banqueiros ou altos executivos de finanças, inclusive do exterior. Esse pessoal tem que ser colocado no lugar. O que é no lugar? Tem que ter um presidente do Banco Central de carreira e alinhado com as necessidades do povo. Se a política econômica tem que avançar, o presidente do Banco Central tem que ouvir o povo e exercer a função pública, que é trabalhar para a nação brasileira, trabalhar para o presidente da República representado pelo povo, os interesses da sociedade. E nada de ficar passando pano em ata do Banco Central, como fez o Haddad, erroneamente. Nada como, não, isso daí a gente não vai tocar, porque isso aí vai criar um problema. Você tem que enfrentar os problemas. Quem não enfrenta os problemas está fadado a permanecer com os problemas e até agravar os problemas. Então, está certo o Lula está certíssimo. Apesar de muitas coisas terem sido equivocadas, inclusive quando o Lula chamou alguns ministros. Por exemplo, o Múcio. O Múcio é uma cartada muito errada, muito ruim. Assim como outros que o Lula colocou que não servem aos interesses da sociedade. Tem que tirar os bolsonaristas do governo. Tem que tirar a ultradireita que está instalada no governo. Esse pessoal tem que ser excluído. É um pessoal que é golpista, é um pessoal que não gera desenvolvimento para o país. Ele barra o desenvolvimento. Ele transfere as necessidades do povo para interesses pessoais, interesses e privilégios de grupos do poder e de classe social. Então, é um pessoal tem que excluir. Legal. Chegamos ao final do programa aí. Eu deixo um abraço para você e a todos que nos acompanharam até agora. E um abração para você, Marcelo. Então, foi muito bom estar aqui com você mais uma vez, com o público que está se chegando aos poucos, porque você ficou muito tempo fora. Infelizmente, para nós aqui, não só por não conversarmos mais nas lives, mas também o povo que habitualmente te seguia não conseguiu te seguir devido às tuas questões de saúde, que agora, daqui para frente, por você e por nós, a gente espera que você se reabilite 100% desse problema que vai passar em breve e você possa voltar novamente a falar com todo mundo que estava com maior saudade de você, da tua pessoa humana que você é e da tua representatividade política na região e aqui para todos nós em Curitiba e o resto. Valeu, então. Um grande abraço para você, obrigado aí pelas deferências, E até a próxima, bicho. Um abração. Um abraço, sucesso e até o próximo encontro.